Silêncio, silêncio, dá para frente, presta atenção. Tá, professor, te Como a gente sempre faz, uma vez por mês nós temos as nossas narrações de mitos e lendas, para que a gente possa conhecer as mais diversas expressões mitológicas espalhadas ao redor do nosso planeta. E para essa aula de hoje vamos falar da mitologia dos povos indígenas, porque o mês de abril é um mês dedicado aos povos indígenas. E 19 de abril comemora-se o Dia do Índio, o Dia dos Povos Originários, o Dia dos Povos Indígenas. E hoje nós vamos conhecer um mito sobre o roubo do fogo, um mito aí da etnia dos Catuquina, uma etnia que habita o Acre, na região aí do norte do nosso país. Lembrando que o roubo do fogo é um mito muito comum em praticamente todas as mitologias ao redor do planeta. Na mitologia grega, talvez nós temos um relato mais famoso de roubo do fogo, que é quando Prometeu rouba o fogo para dar para o primeiro ser humano. Zeus havia dado a incumbência, a missão para o Prometeu fazer o primeiro ser humano, e ao irmão gêmeo de Prometeu, que era o Epimeteu, de fazer os animais. Epimeteu fez os animais e a cada animal ele deu um poder especial. Tinha animais que tinham o poder de voar, tinha animais que eram muito rápidos, animais que eram venenosos, animais que eram muito fortes, animais que conseguiam viver debaixo d'água. E quando Prometeu terminou o ser humano, ele fez o ser humano de barro, ele viu que o ser humano era muito frágil. O ser humano não conseguia lidar ali com os animais. Ele não sabia voar, ele não tinha força. O ser humano não tinha veneno, não era rápido, não conseguia viver debaixo d'água. Então, para ajudar os seres humanos, o Prometeu resolveu roubar o fogo dos deuses e dar para os seres humanos, para que com fogo os seres humanos conseguissem domar os animais. E aí ele rouba o fogo dos deuses, Zeus fica puto, revoltado, e com a sua vontade, ou com a sua revolta, ele acaba condenando Prometeu, o titã, ou o deus Prometeu, a ser aprisionado no alto de uma montanha e a ter as suas vísceras devoradas pelo resto da eternidade por uma águia. Isso, tem no God of War, né? Tem o Prometeu tendo as suas vísceras devoradas. O desenho aqui também. Um desenho também? E para o ser humano, Zeus faz o castigo. O castigo para o homem, ele faz a primeira mulher. A mulher é um castigo. E para a mulher, dá uma caixa, uma vasilha. E fala para a mulher: esse presente é para o homem, você não pode abrir. A mulher, curiosa demais, a primeira mulher, que é Pandora, ela acaba abrindo a caixa. E da caixa sai tudo de ruim que existe no universo: a morte, a violência, a criminalidade, as doenças. Só que ela consegue fechar a caixa antes que o último dos males sair, que é a esperança. Ele fala: mas a esperança é algo bom. A esperança é bom para o cristianismo, para os gregos era algo ruim, porque a esperança faz você acreditar e você esperar que dias melhores virão. Na verdade, dias melhores não virão. O que virá são dias piores, porque à medida que a gente envelhece, a gente só piora. A gente cada vez fica mais doente e no final a gente vai acabar morto. Então não há por que ter esperança de dias melhores, a tendência é sempre piorar. Então o mundo não vai ser melhor no futuro, o mundo vai ficar só pior. Porque os males vão tomar conta de tudo. Ô, Mateus, seu lugar. Não é não. Esse é o relato do roubo do fogo. Inclusive, o povo gosta de zoar por conta do nome da caixa de Pandora. Você sabe qual é o nome da caixa de Pandora? Não sabe? A caixa de Pandora chama-se Buceta. E aí, muita gente ficou zoando por conta disso, né? Associaram a caixa de Pandora com o genital feminino. E não chama-se Buceta, né?
O genital feminino se chama vagina. Nós começaram a chamar de buceta porque a gente associa isso. Né? Mal entra no mundo, culpa da mulher. Vocês sabem o que eu disse. Segundo a mitologia grega. É um mito aí patriarcal de uma cultura machista onde a culpa do mal entrar no mundo é da mulher, assim como na Bíblia também. Na Bíblia a culpa do mal entrar no mundo é de Eva. Eva que come o fruto proibido e dá para Adão. Verdade. Então, são duas mitologias, duas religiões ou religiosidades que colocam a culpa do mal entrar no mundo da mulher. Agora tem os povos indígenas, né? Tem os Ticuna que acreditam que no começo quem detinha o fogo era o Curiano. Você sabe o que é o Curiano? Um passo lá noturno, né? Para os povos indígenas do Ticuna, o Curiano guardava o fogo dentro do seu bico. E aí ele dava um fogo sempre com uma velhinha. Então, vira pra frente aí. Então ele só dava uma velha que tinha aprendido com as formigas como tirar o veneno da mandioca. E aí ela pegava essa mandioca sem veneno e fazia farinha, o beiju, farinha de mandioca, com o fogo do Curiano. Mas só que os índios eram doidos para descobrir o segredo de como ela fazia farinha, o beiju. Aí eles perguntaram para ela, foi colocar para secar no sol, mas não era verdade. Aí o Curiano viu que ela estava mentindo e começou a rir, mas só que na hora que ele viu abrir a boca, os índios viram a labareda de fogo saindo da boca do Curiano, foi lá abrir a boca do Curiano e arrancaram o fogo. Por isso o bico do Curiano ficou um bico relaxado. Os índios abriram para poder tirar, arrancar o fogo. Numa outra etnia, num outro Custembé, o fogo era de posse do urubu-rei. O urubu-rei escondia o fogo debaixo das suas asas. E a sua asa era uma fantasia, na verdade o urubu-rei era um deus. Né? E os índios resolveram roubar o fogo do urubu. Eles mataram uma anta e deixaram a anta ali exposta, até que ela começasse a entrar em processo ali de putrefação, começasse a se corromper, e ela começou a feder. Os urubus ficaram doidos, né, com o cheiro da anta, e foram lá. Sempre quem vai primeiro no bicho morto é o urubu-rei. O urubu-rei sempre vai para ele comer primeiro duas partes específicas do corpo do bicho morto. Você sabe qual que é? O urubu-rei vai primeiro, come o olho, depois os outros vai e come o resto. Mas só que nesse mito, o rei chegou, comeu o olho do fiofó, mas só que ele não comia cru. Os urubus comiam nessa época assado. Ele foi, tirava o olho, pegava o fogo debaixo da asa e assava no moquém, que era o churrasco dele. Era só assava o olho do fiofó, depois vinha os outros urubus e assava o resto. Aí os índios ficaram escondidos. Na hora que o urubu tirou a fantasia para poder assar, os índios foram lá e roubaram o fogo do urubu. E aí, então, eles passaram a ter o poder de usar o fogo. Agora tem os catuquina. Os catuquina, eles acreditam que no começo dos tempos quem tinha o fogo era a onça. E a onça sempre saía para caçar e depois assava a sua caça. E aí ela começou a ficar com medo de alguém roubar o fogo dela e começou a pedir para o periquito, para a coruja ficar vigiando o fogo. E aí ela prometia sempre para o periquito, para a coruja, que trazer churrasco ou caça para eles poderem assar e comer o churrasco. Né? Só que sempre que a onça ia caçar, quando ela voltava, ela assava para ela, comer sozinha, não dava nada para o periquito, para a coruja. Ela
fazer isso sempre, até que um dia o periquito da coruja, se cansado de ficar vivendo fogo, falou, vamos roubar o fogo. Não, se roubar o fogo, levar para o alto de uma árvore, né? E a onça desde então ficou sem fogo e passou a ter que comer os animais que ela come cru, não tinha mais como ela assar. E o periquito, que tinha roubado o fogo, ele tinha um bicão grandão, o fogo queimou o bico dele, por isso que o bico dele ficou pequitinho, né? O bico dele ficou curto porque queimou com o fogo. E aí, para não queimar o bico todo, ele foi e deu fogo para os seres humanos. Senão ele teria ficado sem bico. Né? E aí os seres humanos passaram a dominar e controlar o fogo, segundo o mito do roubo do fogo da etnia dos catuquinos. Beleza? Então, esse é o mito do roubo do fogo dos catuquinos. Um pouco da mitologia de vários povos, inclusive, principalmente dos povos indígenas do nosso país, sobre como foi esse roubo do fogo. Por hoje é isso aí. Cadê João Paulo? Uai, Ué?